Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: chamando, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvirmos, antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Repita comigo: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra que é poderosa, Senhor. Trabalhe mesmo em nossos corações, que a Tua palavra traga luz da escuridão. Pedimos a Ti, Deus, que o Teu Espírito Santo continue operando sobre as nossas vidas. Move mesmo as águas, Senhor, nessa noite. Ó Deus, que nessa noite seja noite de libertação, que nessa noite seja noite de arrependimento, que nessa noite seja uma noite, Pai amado, de cura, de restauração. Ó Deus, que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado. Oramos, assim cremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Hoje eu vou falar bem devagar, vou tentar, por causa da minha voz, irmãos. Eu estou com alguns problemas na minha voz e em nome de Jesus, Deus vai dar graça. Então, tenha paciência comigo nessa noite. Amém? E só alguns que falaram amém? Amém. Vamos lá. Quarta-feira que passou, eu meditei na palavra de Deus à tarde, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Eu comentei com o diácono Sérgio Xavier que essa palavra queimou no meu coração. Quando eu li essa palavra, o Senhor falou no meu coração fortemente. Eu fiquei, meditando à tarde até o culto da noite. E é interessante que a missionária Cristiane pregou sobre o capítulo de número 3. E a gente nem sabia, irmãos, eu fiz uma oração, pedi a Deus que o Espírito Santo pudesse agir no nosso meio, que nós não podemos ficar calados, e tudo testificou conforme a palavra que foi ministrada quarta-feira. Falei, meu Deus, como o Senhor é bom, como Deus quer falar em nossos corações, e realmente há uma necessidade. Eu falei, meu Deus, eu vou ministrar essa palavra também, mas eu não vou somente falar do capítulo 3, mas eu quero falar do capítulo 4 com os irmãos. E nessa oportunidade eu dei um tema, a mensagem que é unidade para testemunhar do poder de Deus. Amém? Unidade para testemunhar do poder de Deus. Atos dos Apóstolos é uma continuação que muitos estudiosos vêm dizer do livro do Evangelho escrito por Lucas. Lucas, ele escreve o Evangelho bem detalhado, bem explicado, pela sua profissão, que ele era médico. E é interessante que tem detalhes no livro de Lucas que salta aos nossos olhos de uma maneira tão preciosa. Ele escreve este Evangelho para Teófilo, e em Atos dos Apóstolos também ele vai direcionar este livro, um livro histórico no Novo Testamento, para este irmão chamado Teófilo. Nós vamos ver no capítulo de número 1, Jesus, ele havia ressuscitado e ficou praticamente por 40 dias ainda na terra, ensinando e falando sobre as coisas celestiais. Porém, Jesus foi necessário a sua ascensão ao céu, e ele vai dizer que a igreja não estaria sozinha, os apóstolos não estariam sozinhos, porque ele ia enviar, eles iam receber o poder
do Espírito Santo para pregoar as boas novas. Eles não teriam Jesus, ele como tiveram alguns anos, mas Jesus estava também ele em espírito. Eles seriam revestidos do poder e eles seriam testemunhas do próprio Cristo. Testemunhas que viveram e andaram com Jesus aqui nessa terra. Testemunhas que viram Jesus curando, salvando, libertando, fazendo grandes coisas. E eles agora tinham esse chamado, chamados para testemunharem, para dizer que Jesus, ele é todo poderoso, de anunciar que Jesus era o Messias, o Cristo, porque muitos ainda não estavam crendo que Jesus era o Messias, que ele é o esperado da minha alma, que Jesus era aquele que foi falado pelos profetas do Antigo Testamento. Eles ainda estavam com os olhos fechados, e os apóstolos e esses irmãos tinham um chamado para estar levando o evangelho a estes, não somente aos judeus, mas também para os gentios. Imagine essa responsabilidade. Imagine o que estava sobre ali os lombos daqueles homens, de todos aqueles discípulos. Qual era a responsabilidade de dar continuidade do evangelho, das boas obras de Jesus? Jesus preparou estes homens aproximadamente 3 anos e meio, para que eles pudessem serem capazes de dar continuidade àquilo que ele começou. Então nós vamos ver que a igreja recebe, os irmãos no capítulo 2, eles recebem no dia de Pentecostes o Espírito Santo. Agora eles têm ali o poder enviado pelo próprio Deus, para poderem pregar, para poder anunciar, para poder ter intrepidez e poder ser ali a testemunha fiel de Jesus Cristo aqui nesta terra. Chegamos no capítulo de número 2, nós vamos ver que Pedro faz um discurso e milhares de almas se rendem aos pés do Senhor, cerca de 3.000 pessoas foram batizados. Aqueles discípulos estavam agora sendo usados por Deus e eles estavam percebendo quão poderoso é o nome de Jesus. Mataram o nosso Senhor, mataram o nosso Jesus, e muitos pensaram que ali havia acabado. Jesus era um mero figurante, um homem que se levantou, um homem que foi um revolucionário. Muitos pensaram que matando Jesus, as suas palavras iam morrer junto com ele, mas eles enganaram, porque a palavra de Jesus ainda continua viva e permanecerá viva, ainda que cale a igreja, ainda que tentam parar a igreja, a palavra do Senhor continua movendo as águas no nosso meio. Ainda que tentam queimar a Bíblia, ainda que tentam nos calar, mas a própria palavra, ela não é morta, mas ela é viva. Não tem como matar a palavra de Deus. Eu vou apagar a palavra, não, irmãos, porque a palavra é dele. A palavra é dele. Não há borracha nenhuma que apague a palavra de Deus. E esses homens começaram a viver grandes coisas. Nós vamos ver que quando chegamos no capítulo de número 3, essa história é muito conhecida no nosso meio. Pedro e João estavam juntos, indo para o templo no momento da oração. Eu quero destacar que havia uma unidade entre João e Pedro. O que é uma unidade?
é você andar em concordância, em um só propósito. Eles estavam indo no templo para fazer as suas orações, e a oração era para quem? Para o Senhor Jesus. Aqueles homens se dispuseram a ir ao templo e orar. Isso nos chama a atenção e nos solta aos nossos olhos a necessidade da igreja poder estar em oração. Aqueles apóstolos deveriam ter tantas coisas para fazerem, tantas coisas para resolverem, mas eles pararam tudo, porque era o momento de buscar a Deus. Eu te pergunto nessa noite, você tem tirado tempo para orar ao Senhor? Você tem tirado tempo e parado a sua vida, o seu dia, em algum momento você tem tirado para Deus? Esses homens tiraram tempo e começaram a orar. Nós estamos unidos. O nosso propósito é ir ao templo para orar. E há uma disposição de poder ir. Está entendendo? E nessa disposição, que aqueles homens estão em unidade, num propósito, unidos, caminhando juntos, eles estão ali à porta do templo. Chegando lá, havia um homem que estava necessitado. Um homem que estava à porta, não somente uma semana, um mês, um semestre, ou somente um ano. Provavelmente, aquele homem estava 40 anos naquela situação. Claro que não é de criança, ele não estava ali, mas quando ele chegou na sua fase adulta, aquele homem, ele resolve ir para a porta do templo. Mas presbítero, por que esse homem foi para a porta do templo? Por que esse homem não entrou no templo? O que ele estava fazendo lá? Ele era coxo. O coxo, irmãos, ele ali naquele momento, ele não tinha praticamente nada para fazer a não ser pedir esmola. Para você ter ideia, ele não podia nem entrar ao templo. Imagine você, coloca-se no lugar. Você está vendo a igreja, você vê a igreja bonita, as pessoas entrando, as pessoas conversando, com alegria no coração de poder entrar na casa de Deus e separar um tempo para buscar ao Senhor, para ouvir uma palavra, para louvar, para agradecer o nome do Senhor. E aí você está à porta, sentado, e você tem desejo de estar naquele lugar, mas você não pode entrar. Você pode ficar apenas na porta. Isso me traz uma reflexão de quanto nós temos valorizado estar aqui nesta oportunidade. Como é importante, talvez nós pensamos que é uma rotina, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, isso é uma rotina, e às vezes nós não damos valor de estarmos aqui. Não, hoje eu não vou no culto. Não, hoje não dá. Não, hoje não. Sabe? Esse homem estava à porta, vamos colocar aí, aproximadamente 25 anos, irmãos. Aproximadamente, a Bíblia não diz no texto, fala que ele tinha 40 anos de vida, que ele estava coxo, mas não fala quanto tempo que ele estava no templo, à porta do templo. Vamos colocar 25 anos. 25 anos desejando algo e não podendo fazer. 25 anos. O que aquele homem ouviu, irmãos? As pessoas saindo, entrando,
Deus ouviu minha oração. Nossa, hoje foi forte. Hoje o Senhor operou grandes coisas. As pessoas entravam de um jeito e saíam outro, mas aquele homem permanecia o mesmo. Era tão automático, eu creio eu, de estar ali naquele lugar. Vou sentar aqui, irmãos. Deixa eu sentar aqui. Era tão normal, talvez, ele pedir esmola, que ele simplesmente fazia assim, ó. A mão ficava esticada. Era tão constrangedor ficar no mesmo lugar e ficar pedindo por tanto tempo, que talvez ele olhava para baixo e esticava a sua mão, esperando receber algo de alguém. Mas porém, a palavra de Deus diz que havia 2 homens que estavam em unidade, e um propósito de oração. Eu te digo nessa oportunidade, irmãos, quando você e eu nos colocamos em disposição ao Senhor a fazer algo, se prepare, que Deus vai te usar no sobrenatural. Mas eu e você, nós temos que dispor. Estou sentindo que esse negócio vai cair, misericórdia. Espera aí, irmãos, deixa eu ajeitar aqui. Eu e você, nós temos que nos dispor, como eles fizeram. E aí na hora que aquele homem estica a mão, olha, me dá uma esmola, me ajuda. Me ajuda. E aí Pedro e João sabiam que os bolsos estavam vazios. Puxa vida, nossa, você não lembrou de levar nada? Não. Você sabe quando você põe a mão no bolso assim, que você sabe que você não tem nada? Aí você fala assim, será que eu esqueci alguma coisa aqui? Será? Peraí, não. Com a esperança de achar alguma coisa, ixi, não tem nada não. Mas ele já sabia. Ele já sabia. E Pedro disse para ele assim, olha para mim. Eu não quero simplesmente te dar alguma coisa, mas eu quero ver os seus olhos. Que talvez tem tanto tempo que as pessoas passam por aqui, são tantas pessoas que estão passando por aqui, mas talvez nenhuma te viu face a face, olho com olho. Você sabe quando você olha para a pessoa, você consegue enxergar você mesmo? Quem já fez isso aqui? Só eu? Ixi, estou ficando doidão. Você olha nos olhos da pessoa, olha nos olhos do cônjuge, tá, irmãos? Olha lá, você vai conseguir refletir, você vai conseguir te enxergar nos olhos dela. Sabe? Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. E aquele homem olhou. E aí eu vejo a autoridade que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus deu para eles. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus, Cristo o Nazareno. Pedrão estava fazendo o quê? Estendendo as mãos. E não tem como, irmãos, eu não lembrar quando Pedro estava andando sobre as águas, estava indo ao encontro de Jesus, e por um momento ele, afundou. Por algum momento ele se distraiu com a tempestade. O que é que Jesus faz com ele? Segura na minha mão, Pedro. Pode segurar, que eu vou te levantar. Jesus levanta Pedro. Agora Pedro está sendo usado por Jesus para levantar outros. Dá para entender o poder do Evangelho? Dá para entender? Em um momento você é ajudado, outro momento você é usado. Isso é o Evangelho. Jesus estende as mãos para ele, agora Pedro está estendendo as mãos para um coxo, e levanta esse homem, e levanta ele. E agora que eu quero começar a ministrar, irmãos, nós vamos ver que as pessoas ficaram espantadas.
com o poder que Jesus estava operando naquele lugar. Imagine o tempo, imagina quantas pessoas viram esse acontecimento. Você sabe quando alguma coisa acontece na rua? Um estrondo na rua, bum! O que as pessoas fazem? Quem está dentro de casa vai para onde? Todo mundo vai para a rua. Todo mundo quer saber o que está acontecendo. Imagina as pessoas. Sabe o coxo dentro do templo? O coxo levantou. O coxo levantou. Vamos. Juntou aquela multidão. E aquela multidão foi propícia para ver aquilo que Jesus estava fazendo. Eu entendo que tudo nessa vida tem um propósito. Tudo tem um propósito. Igreja, eu digo muito isso porque, como diz o próprio texto, eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Eu e minha esposa esperamos 8 anos para a chegada da Catarina. 8 anos esperando. Momentos de chorar, momentos, difíceis. Não foi fácil. Mas Deus, Ele operou no momento certo. No momento que Deus fez o milagre em nossas vidas, Deus estava recolhendo o meu pai. Nome presbítero, mas puxa vida, que triste. Irmãos, Deus tem um propósito em todas as coisas. A questão é, você confia ou não confia nele? Você espera ou não espera nele? Sabe por quê? Porque nós conseguimos enxergar até um certo ponto, mas o olhar do nosso Deus, ele é muito mais além do que nós imaginamos. O propósito na vida desse coxo era esperar o momento certo do nome de Jesus ser glorificado através da vida dele. Quantos anos? 40 anos. Mas presbítero, que tempo todo, meu Deus do céu, não quero esperar 40 anos não, eu quero receber algo, mas, irmãos, tem coisas que vai além do nosso querer, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Você acha que eu e Denise nós queríamos engravidar no primeiro ano? Parou de tomar remédio, amor, engravidar mês que vem. Aí o mês que vem não vem, passa 6 meses, passa 1 ano, passa 2, passa 3 e vai passando, mas no processo da espera, Deus, Ele fala aos nossos corações. Se você está esperando algo do Senhor, fica tranquilo, que Ele vai trazer uma palavra para confortar e trazer esperança em seu coração. Quantas vezes Deus usou as pessoas para falar com a gente? Quantas vezes eu meditando na palavra de Deus e Deus falando, fortemente? Mas eu esperei. Esse coxo esperou, irmão, cerca de 40 anos. Mas chegou na vida dele. A bênção chegou na vida dele. E as pessoas começaram a chegar, eu quero ver o milagre. Que milagre é assim, irmãos. Então as pessoas que não crêem, elas querem ver. Mas, não, esse aí, não. Tem gente que até fala assim, não, esse aí parece com o coxo, mas nem é não, viu? Nem é não. A falta de fé das pessoas é algo incrível. Está lá 40 anos, você sabe até, o tamanho dele, tudo. Não, esse aí não é não. Isso aí deve ser o irmão dele que está andando aí, ele deve ter sumido. É incredulidade. Mas ali, quando as pessoas chegaram e viram, Pedro teve a oportunidade de pregar. Pedro usou dessa situação para trazer a palavra de Deus. Pedro vem dizer no versículo de número 12, no capítulo 3, por que vocês estão maravilhados com isso?
não é o nosso próprio poder, mas não vem de nós, ele vem de Deus. Sabe, Jesus, esse mesmo que vocês crucificaram, mataram, o autor da vida, mas o próprio Deus ressuscitou ele dos mortos. Ele ressuscitou, e no versículo 16 ele diz: e pela fé, em nome de Jesus, é que esse homem, esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis sim, a fé, quem vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro usou desse milagre que Jesus operou para estar chamando ao povo para crer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas espera aí, Jesus morreu, como pode o seu nome ter tanto poder? Vem e vê. Vem e vê que há poder no nome de Jesus. Pedro não vem falar somente isso, mas Pedro no versículo 19 vem chamar o povo, sabe? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A mensagem de Pedro é chamando o povo ao arrependimento. De uma situação, de um milagre, onde que o nome do Senhor foi glorificado, Pedro está chamando: arrependei-vos e convertei-vos. Esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho a pregação é: arrependei-vos, convertei-vos. Pedro não aliviou, irmãos. Pedro falou a verdade. E aí nós chegamos no capítulo 4. O capítulo 4 vem dizer que quando Pedro estava pregando, anunciando essas boas novas, testemunhando do poder de Deus, a capetada ficou tudo doida. Quando você está falando de Jesus, quando você está testemunhando do poder de Deus, a capetada se levanta de tudo quanto é lado, mas ela levanta para cair. No capítulo 4, versículo 1, vem dizer que sobreveio os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Os saduceus não estavam crendo na ressurreição de Jesus, eles não criam na ressurreição. Então, quando eles chegaram naquele lugar e viram que eles estavam pregando e anunciando Jesus, o que eles fizeram? Prende esses homens. Cale a igreja. Nós vamos calar a igreja agora. Nós vamos fechar a boca, nós vamos jogar eles dentro de uma cela, eu quero ver agora como é que eles vão fazer. Prenda ele. Vamos levar ele lá para o Sinédrio. E aí a palavra de Deus vem dizer, irmãos, que nessa pregação, aleluia, nesse momento onde o milagre de Jesus acontece, ele levanta aquele coxo, Pedro prega a palavra, uma palavra, irmãos, dura, uma palavra, irmãos, de arrependimento, de conversão, de mudança de pensamento. A palavra de Deus diz que cerca de 5.000 almas se rendem aos pés de Jesus, através de um propósito, através de uma vida que Jesus fez andar. 5.000 almas se convertem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez na hora que o coxo viu aquela multidão, falei, puxa vida, agora entendi o meu propósito. Através de uma vida, recebendo o milagre de Deus, 5.000 foram alcançados. E agora eu quero lançar uma palavra profética na sua vida. Quando o milagre chegar na sua vida,
quando o Senhor operar grandes coisas, o seu milagre operado por Jesus vai fazer, irmãos, o inferno estremecer, vai fazer, irmãos, o inferno estremecer, e vidas vão se converter através do milagre que Jesus vai fazer através da sua vida. Creia, creia. Se está demorando é porque Deus tem um propósito. Espera mais um pouquinho. Eu tenho certeza, na hora que o coxo teve consciência, puxa vida, eu fui um instrumento de Deus para 5.000 almas se converterem aos pés de Jesus. Agora imagine essa igreja lotada 9 vezes. Isso aí é o número mais ou menos de pessoas que se converteram nesse dia, com esta palavra. Por isso que o milagre, algumas vezes é necessário no nosso meio, para glorificar o nome do Senhor. Milagre não salva ninguém não, tá, irmãos? Milagre não salva ninguém não. Milagre é o poder de Deus operando no sobrenatural. O milagre serve 3 coisas. Primeiro, glorificar o nome do Senhor. Segundo, para que a pessoa tenha uma experiência com Deus. E terceiro, para que outras pessoas possam ser edificadas. Então este princípio, esta mensagem, causou um alvoroço, no qual eles foram levados para o sinédrio. E Pedro disse, mas espera aí, uma pessoa estava doente. Nós não fizemos mal a esse coxo, não, pelo contrário. Nós fizemos algo que glorifica o nome de Deus. Nós somos usados, mas aqueles homens não estavam preocupados com a alma daquela pessoa. Mas eles estavam o quê? Sendo religiosos, preocupando consigo mesmo. Que movimento é esse de Jesus? O que é esse negócio? Não. Versículo 8, então Pedro, cheio do, eu faço uma pergunta nessa noite, nós estamos cheios do Espírito Santo? Nós estamos transbordando o Espírito Santo, irmãos? Pedro estava cheio do Espírito Santo e disse às autoridades do povo e anciões: vocês rejeitaram a pedra, vocês rejeitaram os construtores, vocês rejeitaram a pedra que sustenta, vocês desprezaram o autor da vida. Pedro, com autoridade vinda do Espírito Santo de Deus, começa ali o seu discurso, começa ali a sua defesa, começa a engrandecer ali o nome do Senhor Jesus e vem dizer: esse que vocês mataram, esse mesmo que vocês mataram, o próprio Deus o ressuscitou. Ele foi bem claro, ele enviou esta mensagem, irmãos, para dizer aos próprios saduceus: vocês que não estão crendo, contra fatos não há argumentos. Porque não foi somente os discípulos que viram Jesus ressurreto, não foi somente os 12, não, irmãos, foi várias pessoas. Viram Jesus crucificado, mas viram também Jesus ressuscitado. Ele vem dizer: vocês rejeitaram a pedra que os construtores, o qual se tornou uma pedra angular. No versículo 2 ele vem dizer: olha, não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em nome de Oscar, não há salvação no nome de Maria,
não há salvação em nome de Paulo, não há salvação em nome de Pedro, não há salvação em qualquer outro nome, porque somente um pode salvar o ser humano, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não há salvação em outro lugar, irmãos, não há salvação. Ele é bem claro, a palavra é bem escrita, é bem relatada, não há salvação em outro lugar. Não há. Se você quer ser salvo, se você quer ter um encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus, é necessário você entregar a sua vida para Ele. É para Jesus, é para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Pedro continua dizendo que era importante as pessoas entenderem que não tem salvação em outro lugar. E aí aqueles homens começaram a ver que Pedro, com a sua simplicidade, do seu jeito de andar ou até de falar, era um homem simples, sem instruções. Ele não passou por uma escola, ele não passou pelo um conhecimento grande, mas eles ficaram impressionados com a autoridade que Pedro e João tinham. E eles tiveram que reconhecer que aquilo que estava acontecendo não era normal. Não é normal. Não é normal dois homens falando dessa autoridade. Não é normal. E aí eles começaram a dizer, mas espera aí, começaram uma conversa entre eles. Olha, o negócio é o seguinte, aquele homem era coxo, e agora ele está andando. Agora, antes ele não podia entrar no templo, mas agora ele pode entrar no templo. Não há agora limitação para este homem. Não somente nós conhecíamos ele, mas toda uma multidão. O que aconteceu foi algo de Deus. E aí eu abro um parênteses aqui. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aqueles que não crerem, vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o dono da sua vida. Eles vão ter que dizer, esse Jesus que esse povo serve, ele é poderoso mesmo. Aquelas pessoas que outra vez te julgavam e até falavam mal de você, olha lá, ó, crente, fica aí, ó, lendo Bíblia, indo no monte, fazendo um monte de coisa, jejuando. Esse povo é doido. Isso aí, ó. Mas aí, irmãos, quando alguma coisa aperta, aí quem que as pessoas lembram? Dos tal dos crentes, que ora, sabe? E aí, pela misericórdia de Deus, você e eu, nós oramos, e nós não somos nada, amém, igreja? Não são nada. E aí o poder de Deus opera na vida daquela pessoa, e aquela pessoa chega perto de você, a sua oração é forte. Nem a minha oração que é forte, é o meu Deus que é poderoso. É o meu Deus que agiu na sua vida. Não sou eu, não é a minha oração, mas é o poder de Deus que operou neste lugar. Eles vão ter que reconhecer quem é Deus na sua vida. Eles disseram aqui, olha, versículo de número 13, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia nele eles estado com... Olha só, reconheceram que haviam eles estado com... Pensa comigo, pensa junto comigo. Se eles perceberam
E realmente estava comprovado que Pedro e João andaram com Jesus, e Jesus, ele opera o quê? Milagres e maravilhas. Ele tem poder para curar, salvar e libertar. Eles estão dizendo aqui que Jesus verdadeiramente é poderoso. Não é verdade? Não é verdade o que diz? Olha o que a palavra do Senhor vem dizer. Olha só. Reconheceram que havia eles estado com Jesus, porque aquilo que eles estavam fazendo através do nome de Jesus estava acontecendo. Mesmo assim, esses homens não creram que Jesus Cristo era o Messias. Mesmo assim, eles escolheram não crer que Jesus era o Messias e preferiram tentar calar a igreja. Mas eles não puderam calar a igreja. E aí, vendo com eles, versículo 14, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si: o que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Não podemos negar. Ainda que nós não cremos em Jesus, nós não podemos negar o sinal e o poder que ele operou. Dá para entender isso, igreja? Dá para entender? E aí agora eles chamaram ele no canto: olha, ele não pode continuar a ficar preso. Soltaram eles e chamando no cantão, o negócio é o seguinte: eu ordeno a vocês que pare de ensinar através desse nome. Pode parar. Não ensine mais em nome de Jesus. Cesse vocês, nós vamos soltar vocês, nós vamos libertar vocês. Aí, irmãos, vem a palavra, não tem jeito. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles homens estavam pensando que eles estavam presos, mas na realidade Jesus já tinha libertado eles há muito tempo. E é esse poder que Jesus faz na vida do homem, na vida da mulher: libertação. A libertação, irmãos, não é da cadeia, mas é dos grilhões do pecado, é as algemas de Satanás. Essa sim é que Jesus tem o poder de libertar as nossas vidas, e é dessa maneira que Pedro e João estavam ali. Vocês podem me colocar no lugar, vocês podem tentar me calar, mas eu já estou livre, porque Jesus me libertou. Aleluia! Jesus já me libertou. Mas nós vamos combinar um negócio. A partir de hoje, chega desse negócio de Jesus. Pode parar. Pode parar. Não quero saber mais de vocês ficarem ensinando esse nome. Não quero. E aí, às vezes, nós nem somos chamados, nem as pessoas falam assim: pode parar de pregar aqui, tá? Pode parar de pregar, de falar de Jesus nesse lugar. Pode, ó. Nós não queremos mais saber. Às vezes tem lugar que a gente vai, irmãos, que as pessoas não falam assim. E sabe o que me assusta? Que às vezes nós continuamos calados. Sabe por que as pessoas não estão mandando parar de falar de Jesus? Porque nós não estamos. Talvez não é imposto nada para você. E eu, você, nós, continuamos caladinho. Certa vez eu fui num lugar de um cliente, e aí chegando no lugar, se não me engano, ele tem mais tempo de convertido que eu, muito mais tempo. Aí conversando com um amigo em comum lá, aí ele falou assim: fulano de tal é crente? Não sabia, não. Tem tantos anos que eu trabalho com ele, eu não sei que ele é crente, não. Eu falei: meu Deus do céu, sangue do Cordeiro.
Aí eu fiquei imaginando, eu me coloquei no lugar. Será que eu estou fazendo assim também? Porque às vezes a gente tem que colocar no lugar da pessoa, irmãos. Não tem que julgar a pessoa, mas tem que colocar no lugar. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou assim também? Será que as minhas atitudes, será que eu não tenho falado do amor de Jesus, daquilo que Ele tem feito e operado na minha vida? Eu fiquei preocupado. Você crente, pulando de tal crente, eu não sabia. Eu fiquei refletindo sobre isso. Aqui eles mandaram parar de falar. Aqui eles tentaram parar aqueles homens que estavam, irmãos, testemunhando, andando em unidade para testemunhar do poder de Deus. Tentando fazer eles parar. Chama a autoridade, vou chamar a autoridade aí, ó. A partir de agora, se vocês fizerem, pode preparar. Vai ter retaliação contra a sua vida. Mas aí, Pedro e João, lotados de Jesus, cheios do Espírito Santo, ele vem dizer no versículo de número 19, mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo, diante de Deus, ouvi-los antes a vós ou a Deus. O que Jesus tinha dito para eles lá no capítulo 2, no capítulo 1, irmãos? Que eles seriam o quê? Testemunhas. E testemunha tem que fazer o quê? Falar. Você pode até, às vezes nós pregamos sem falar, não é verdade? Às vezes nós pregamos sem falar. Quando você chama uma pessoa lá no... Como é que é, gente? No julgamento lá. No julgamento, tá, os advogados de plantão, sabe como é que é? Julgamento. E aí você vai levar o quê? Aí tem o réu, tem a pessoa ali, tá. Aí você vai levar o quê? Você já viu o testemunho ficar calado? Se você já viu, levanta a mão que eu quero ouvir agora. Você já viu alguma testemunha que é chamado para estar em um lugar, para testemunhar, a pessoa ficar calado? Às vezes pode ter, irmãos, eu não vi ainda. Alguém já viu já? Levanta a mão. Ninguém, né? Testemunha é chamada para falar. Agora cabe obedecer a quem? Aos homens do templo, Anás, Caifás, João, Alexandre, da linhagem do sumo sacerdote, que na realidade essa linhagem aí não é a linhagem, sabe, de Arão, mas é uma linhagem que foi comprado para ficar assim com Roma. Não tinha nada de Deus aqui, irmãos. Sabe? Tinha não. Era tudo jogo de política. Não tinha nada aqui, ó. Porque se verdadeiramente eles eram sacerdotes, aqueles homens iam reconhecer que Jesus Cristo era o Messias. Verdadeiramente. E aí então, esses homens, olha, o que mais? O que você quer que a gente faça? Nós devemos obedecer a vocês ou a Deus? É justo? Porque quem falou conosco, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não tem outra autoridade maior a não ser do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro além dele, Ele é o maioral. Então cabe a mim obedecer a vocês ou a Ele? E aí, no versículo de número 20. Esse versículo mexeu comigo, igreja. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você não pode ficar calado, vendo Jesus fazer na sua vida. Não podemos. Nós não podemos ficar parados daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós não podemos ficar com os nossos ouvidos tampados e ver Jesus operando e falando aos nossos corações. Não, irmão, não. Não é justo. Não é justo. Nós ficamos com a boca fechada e Jesus operando grandes coisas na nossa vida. Não é justo. Jesus morreu na cruz do Calvário e eu e você permanecemos calados, sem anunciar aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Nessa noite Jesus está nos chamando a voltar ao início de tudo. Jesus está nos chamando a sermos novamente
testemunhas daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Se você não está vendo Jesus fazendo nada na sua vida, pelo amor de Deus, pelo menos lembra do seu passado, aquilo que Deus já fez, pelo amor de Deus. Eu duvido que não tem uma coisa que Deus fez na sua vida, você pode dizer, olha, lá atrás, há 15 anos atrás, Deus fez algo na minha vida, e eu reconheço isso. Não fique com a sua boca fechada. Seja testemunha de Deus aqui nessa terra. Faça como Pedro e João. Eu não posso ficar calado. Você vai me desculpar, mas eu não vou deixar de falar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Quando eu saio com a Catarina, às vezes a pessoa, que menina bonitinha. Eu falei, minha filha, que é um milagre de Deus. Não podia ter filho. 8 anos esperando. E Jesus Cristo fez um milagre na minha vida. Essa menina é um milagre de Deus. Toda oportunidade que eu saio, eu estou na escolinha da Catarina, eu converso com uma pessoa ou outra, eu testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu falo. Sabe, irmãos? E às vezes a gente acha tudo normal. Normal. E às vezes achamos que nós somos até melhores do que outros, né? Não, porque Deus fala e faz na minha vida, e eu, sabe, o milagre, todo dia milagre, aquele negócio todo. Não, irmãos, seja grato. Se você é testemunha de Jesus Cristo aqui nessa terra, seja grato a Ele. Fala para as pessoas. Às vezes, presbítero, eu não sei falar ali da palavra, aqui eu tenho sou pouco letrado, mas eu posso falar daquilo que Ele fez comigo. Eu era um homem, uma mulher perdida, sem esperança, e Jesus Cristo me salvou. Está aí, irmãos, o maior milagre. Está aí o maior milagre da conversão. Quando nós pegamos o capítulo 3, nós vamos perceber que o coxo andar é algo sobrenatural. Eu não sei se alguém já viu aqui, eu ainda não vi. Eu queria ver, irmãos. Mas você sabe o que eu vejo? Pessoas se arrependendo e se convertendo a Jesus, que é algo também maravilhoso. É o âmago do Evangelho, arrependimento e conversão. Não fique com a boca fechada, não fique com a boca fechada. A palavra de Deus diz que depois aí eles ameaçaram eles e soltaram, e aí no versículo 22, ora, tinha mais de 40 anos, aquele em que se opera essa cura milagrosa. E aí nós vamos ver que, através dessa cura, 5.000 almas se converteram aos pés de Jesus. 5.000 almas entregaram a vida para Jesus. Irmãos unidos, no mesmo propósito, testemunhando do poder de Deus aqui nessa terra. Eles testemunharam para as pessoas de fora, mas nós vamos ver também que eles testemunharam das pessoas de dentro, para a igreja. No versículo 23, a palavra diz que eles foram e contaram tudo para aqueles que estavam em oração. Todos aqueles que estavam ali, talvez orando, intercedendo, que não viram esse movimento todo chegar, meu filho, vão se alegrar, ânimo, Jesus está nos usando aqui nessa oportunidade, chega de ficar triste, chega de ficar borocochô, levanta, vai testemunhar, porque o poder de Deus está sobre as nossas vidas. A igreja se alegrou, a igreja recebeu esta alegria, e isso trouxe ânimo, isso trouxe vigor, isso trouxe esperança para aqueles que estavam ali. Ao ponto que nós vamos ver uma oração tão linda, irmãos. Eu vou ter que ler essa oração. Olha o que oração que esta igreja faz. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a quem? A Deus. E disseram:
Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar, e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntando-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu predeterminaram. Olha só, irmãos, olha que lindo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que anunciem com a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Esta é a oração de uma igreja que estava em unidade, pedindo ao Senhor Jesus que desse ali, irmãos, coragem, intrepidez para anunciar as boas novas, para que pudessem ali estar fazendo curas, sinais e prodígios, através do nome de quem? De Jesus. E para encerrar, quem achou que eu não ia ler o versículo 31, eu vou ler, irmãos. Porque é uma igreja em unidade. Ela faz até estremecer o lugar aonde está em oração. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Houve ali, irmãos, ali um terremoto. Estremeceu aquele lugar, porque uma igreja em unidade é uma igreja que ora e o poder de Deus se manifesta. Dá para entender a importância. A história no capítulo 3 começou com o quê? Uma disposição para fazer o quê? Orar? Como é que essa história termina, irmãos? Com o quê? Com oração. Precisa dizer mais alguma coisa? É oração. Imagina, irmãos, nós oramos aqui, sabe? E aqui estremecer, não é estremecer para cair não, irmãos, mas estremecer do poder de Deus. Eles aqui não pediram nem prata nem ouro, mas intrepidez para anunciar as boas novas de Jesus. Coragem para anunciar também, que nessa oportunidade, você e eu, nós andemos em unidade para testemunhar do poder de Deus aqui nessa terra.